possibilidade de vida em outros mundos sempre fascinou o homem. Poderá haver outras formas de vida inteligente no universo? Para o cientista Carl Sagan, a resposta é afirmativa. Diz ele, há algumas centenas de bilhões de galáxias, cada uma contendo uma centena de bilhões de estrelas. Em todas as galáxias, há talvez tantos planetas quanto estrelas. Diante desses números esmagadores, qual a probabilidade de que uma única estrela comum, o Sol, seja acompanhada por um único planeta habitado, a Terra? Por que seríamos nós, aconchegados em alguma esquina do cosmos, tão afortunados? Em 1969, o astronauta Neil Armstrong, em seu voo pelo Oceano Cósmico, fotografou graciosa e impressionante figura luminosa. O que seria aquela imagem semelhante a um cavalo marinho? Outros astronautas norte-americanos e soviéticos também divisaram nas proximidades de suas naves figuras de procedência não identificada ou não explicada por eles. O vai-vem dos objetos voadores não identificados é uma interrogação que persiste no tempo. Nós tivemos oportunidade de examinar a psicosfera, a parte de radiação energética de Dona Lully, junto com outros paranormais e parapsicólogos. Naquela ocasião, nós examinamos que havia uma irradiação da sua psicosfera até 2 e às vezes até 3 metros, permanentemente de bioenergia. 25 de fevereiro de 1942. Noite. Uma esquadrilha de OVNIs invade os céus de Los Angeles. Voava entre 3.000 e 6.000 metros de altitude, a 400 quilômetros horários. O general George Marshall, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, enviou um memorando ao presidente Roosevelt relatando o ocorrido. Pensou-se a princípio num ataque aéreo japonês. As luzes da cidade foram apagadas. A artilharia antiaérea lançou granadas contra a onda de OVNIs. A luz está puxando o carro. Estamos indo para dentro do disco. Não! A célebre descrição do profeta Ezequiel é outra indicação a respeito das máquinas voadoras que acompanham desde épocas que se perdem na poeira do tempo o desenvolvimento da vida humana. Disse Ezequiel: quando me encontrava entre os exilados nas margens do rio Quebar, o céu abriu-se e então contemplei visões divinas. Olhei e vi. Do norte soprava um vento fortíssimo. Uma nuvem espessa acompanhada de um clarão e uma massa de fogo resplandecente à volta. No meio dela, via-se algo semelhante ao aspecto de um metal refulgente. Ao centro, distinguia-se a imagem de 4 seres vivos, todos com aspecto humano. Cada um tinha 4 faces e 4 asas. Pela parte de cima da abóbada que ficava sobre suas cabeças, estava uma coisa semelhante à pedra de safira, em forma de trono. E sobre essa espécie de trono, no alto, pela parte de cima, um ser com aspecto humano. Quem levantou a questão de forma a provocar polêmica foi o pesquisador suíço Erich von Däniken. Um engenheiro da NASA, Joseph Blumrich, que participou da planificação e construção do foguete Saturno V, tentou refutar a teoria de von Däniken. Mas ao ler e reler o relato de Ezequiel, Blumrich concebeu desenhos dos possíveis engenhos que desceram nas margens do rio Quebar mais de 5 séculos antes do nascimento de Cristo. Ezequiel tomou por raios as breves explosões dos foguetes de controle necessários à aterragem suave e por fogo refulgente o reator da nave. Eu gostaria que você nos contasse como é que você percebeu que você podia ter essa chance de fotografar os UFOs?
Eu estava a bordo do Almirante Saldanha, a convite da Marinha, com um grupo de caçadores submarinos de Icaraí. E no momento do aparecimento, eu estava deitado no convés, passando mal de enjoo, com muita dor de cabeça. Notei que a tripulação estava se movimentando muito no convés, e isso um capitão da aeronáutica que estava a bordo veio me chamar para fotografar um objeto que estava se aproximando da ilha. Considerada um caso clássico na ufologia mundial, a sequência fotográfica que Almiro Baraúna colheu a partir do navio Almirante Saldanha, nas imediações da Ilha da Trindade, acaba de ter a sua confirmação científica de veracidade, comprovada através dos computadores da NASA. O pesquisador Andreas Faber-Kaiser, estudando a arquitetura de templos existentes em vários países, concluiu que eles têm linhas que lembram naves espaciais. Querendo aproximar-se dos deuses que vinham dos céus em seus engenhos, o homem construiu réplicas das naves com o material que tinha à mão, terra e pedra. Outra constatação. A cabeça do príncipe floral Cochipiri, escultura encontrada na Guatemala, assemelha-se a um módulo lunar. Um desenho numa louça sepulcral, encontrado em Palenque, México, e outro desenho estampado num fragmento de tecido em Nazca, Peru, tem semelhança com as formas da nave Apolo. Séculos separam a construção da nave, a lousa de Palenque e o tecido de Nazca. Situada a 380 quilômetros de Lima, capital do Peru, Nazca é surpreendente. Estando em terra, pouco se vê, mas do alto, a bordo de um avião, a visão é desconcertante. O observador vê um grande aeroporto moderno com pistas dispostas de maneira a aproveitar as várias correntes de vento. O objeto vinha do mar, fez um semicírculo sobre o litoral, passou sobre a Pedra da Gávea e depois se afastou em direção ao mar outra vez. E o que o senhor pensou na hora? Nós ficamos atônitos, ficamos espantados de ver aquilo e batemos as fotografias. No inconsciente humano existe a certeza de que não estamos sós no universo. Não sendo assim, por que a NASA, por inspiração do Dr. Carl Sagan, mandou mensagens a bordo das naves Viajante e Pioneiro e um sinal de rádio do Observatório de Arecibo, que seguem neste momento pelo cosmos afora? São mensagens de fraternidade que pedem respostas. O que você acha que esses OVNIs querem conosco, hein? É muito difícil dizer o que eles querem conosco. Existem muitas teorias em função dos objetivos desses seres. Alguns dizem que esses seres seriam responsáveis pela vida no planeta Terra, eles que deram início em tudo. Outros dizem que eles, com o passar do tempo, eles têm interferido na própria cadeia do ADN do ser humano, fazendo alterações de modo a ir consertando o ser humano para ter como uma conclusão final o ser supremo. É uma outra teoria. Outros dizem que esses seres estão aqui simplesmente fazendo pesquisas, recolhendo materiais de nosso solo, recolhendo amostras de vegetação para estudos. Outros dizem que eles estariam aqui acompanhando as loucuras que os seres humanos têm feito na Terra. Realmente não existe nenhuma prova definitiva sobre pode ser uma delas, pode ser todas elas. Pode ser todas elas. Realmente é um enigma. Eu acredito que o telespectador, através dessas fotos, vai poder também pensar, né? O que será que eles querem conosco? Em janeiro de 1958, o navio escola Almirante Saldanha da Gama, da nossa Marinha de Guerra, estava ao largo da ilha de Trindade, quando fenômenos ufológicos fantásticos aconteceram. Isso repercutiu no mundo inteiro. E a bordo do Almirante Saldanha da Gama estava o fotógrafo Almiro Baraúna. Almiro Baraúna teve a oportunidade de fotografar os UFOs. Eu gostaria que você nos contasse como é que você percebeu que você podia ter essa chance de fotografar os UFOs?
Eu estava a bordo do Almirante Saldanha, a convite da Marinha, com um grupo de caçadores submarinos de Icaraí. E no momento do aparecimento, eu estava deitado no convés, passando mal de enjoo, com muita dor de cabeça. Notei que a tripulação estava se movimentando muito no convés, e isso um capitão da aeronáutica que estava a bordo veio me chamar para fotografar um objeto que estava se aproximando da ilha. Eu levantei aí a máquina e tentei observar o objeto. Via só um ponto luminoso no céu se aproximando da ilha. Por via das dúvidas, eu comecei a fotografar. O objeto foi se aproximando, passou por cima da ilha, escondeu-se atrás do morro. Quando pensávamos que ele ia continuar a trajetória, ele voltou, parou um pouco, em seguida disparou em direção ao horizonte com a velocidade de um foguete e acabou sumindo em profundidade. Isso foi muito rápido? Segundo a Marinha, toda essa trajetória deu-se em 14 segundos. Mas como é que você fez para fotografar? Você já estava com a Era prática, porque eu era fotógrafo profissional na época, tinha a prática de funcionar com a máquina e tive a oportunidade única de fotografar o objeto. E quantas fotos deu para tirar em tão pouco tempo? Eu bati 6 fotografias, sendo que 2 a máquina não conseguiu pegar devido à velocidade do objeto e mesmo devido à confusão que se formou no convés. Imagino. E aí, o que é que você resolveu fazer com essas fotografias? Bom, depois das fotografias batidas, eu fui acometido de uma espécie de um pânico nervoso, fiquei sem ação, tremia muito, perdi a fala. Quando consegui me recuperar, o comandante do navio chegou para mim e perguntou se eu havia fotografado de fato o objeto. Eu disse, bom, eu bati as fotografias, agora se saiu só revelando o filme. Se nós temos um laboratório aí a bordo, eu queria que você revelasse o filme se possível. Eu desci para o laboratório, um laboratório muito precário, e consegui fazer um revelador simples e revelei o filme. A tripulação toda praticamente viu o filme revelado. Foram 48 testemunhas entre oficiais, marinheiros, sargentos. A maioria viu o negativo. Todos constataram que o objeto que aparecia no negativo foram o que eles viram no céu. E realmente era uma responsabilidade essas fotografias, né? Porque elas estavam ali com testemunhas, uma fotografia verídica, não é? E em seguida, você teve vontade de entregar isso a cientista, à imprensa? O que é que você fez? Não, em seguida, o navio estava de saída, né? No momento do aparecimento, toda a parte elétrica de bordo parou. Radar, rádio, as lâmpadas ficaram fracas, tudo isso. Logo que o navio conseguiu sair, o comandante disse para mim que precisava falar comigo em particular. Conversou comigo, disse que as fotografias seriam minhas, mas que eu, antes de publicá-las, devia ir à Marinha prestar um depoimento. Eu concordei, eles deixaram os negativos comigo, não houve nenhum empecilho. Agiram comigo com toda a honestidade. Quando o navio chegou em Vitória, do Espírito Santo, ele ia ficar 2 dias parado. Nós não podíamos ficar, porque as férias estavam vencidas e nós fomos de ônibus para Niterói. Logo que chegamos em Niterói, eu fui ao laboratório e ampliei as fotografias. 4 fotografias, as que estão ali no painel, mostram perfeitamente o objeto, sendo que 2 mais nítidas do que as outras 2. Está bem claro, né? Ficou bem claro. Estão bem claras, mas 2 estão bem nítidas. Logo passado uns 3 ou 4 dias, um comandante, um capitão, me visitou pedindo para eu comparecer ao Serviço Secreto da Armada. Ele me levou lá e eu fui sabatinado por um grupo de oficiais superiores a respeito de truques fotográficos, de fotografias aéreas e muitas coisas. Eu levei lá de 8 horas da manhã até as 4 da tarde. Por que? Eles duvidavam da sua fotografia? Porque não é que duvidava, eu queria ter uma certeza, compreendeu? Me pediram os negativos emprestados, eu emprestei, eles mandaram os negativos para o Serviço Aéreo Fotogramétrico do Cruzeiro do Sul, fizeram um teste, eles não se convenceram, mandaram para Rochester, na América do Norte, para o laboratório da Kodak. Passados uns 2 ou 3 dias, eles mandaram um relatório com os negativos, dizendo que foram testados em laboratório eletrônico, processos químicos,
e constataram que não havia motivo nenhum para temer uma fraude. Quer dizer que realmente essas fotografias passaram por todos os testes possíveis para verificar se ela não teria sido eventualmente um truque, que eu não acredito que você não teria razão nenhuma para fazer isso. Foi fotografado na presença de 48 testemunhas, revelados o filme a bordo, mas acho que queria ter uma certeza de que o objeto realmente apareceu no céu. Essas fotografias foram liberadas pelo almirantado depois de um mês. Justamente caiu numa quarta-feira de cinzas. E todas as rádios estavam dando que o Correio da Manhã ia publicar um furo fotográfico mundial. Eu aí entrei em contato com meu amigo João Martins, que se encontra aqui, e ele me levou para o Cruzeiro e resolvemos furar o Correio da Manhã. E distribuímos 40 cópias para todos os jornais do Rio. E no dia seguinte, todos os jornais publicaram com dados, reportagem e minúcias das fotografias. Depois viemos a saber como é que o Correio da Manhã conseguiu essas fotos, que estavam todas elas carimbadas como reservadas e foram fornecidas à Marinha por mim. João Martins, um desses jornalistas que teve a oportunidade de ter nas suas mãos um furo de reportagem que em 1952 mostrou ao mundo as provas fotográficas dos UFOs. João Martins, como é que foi esse contato que você teve com os UFOs? Eu estava com meu companheiro Eric Keffel, em 1952, fazendo uma reportagem na Barra da Tijuca, que naquele tempo era um lugar um pouco deserto. E nós fomos surpreendidos com a aparição de um objeto que fugia tudo que nós conhecíamos em matéria de objetos aéreos e também em matéria de fenômenos astronômicos ou meteorológicos. Porque naquela época não se falava sobre UFOs, né? Não se falava sobre isso. Esta reportagem, sem dúvida, levantou o assunto no Brasil, provocou uma grande polêmica, mas ficou na história dos discos voadores a minha revelia. Bem, o Keffel restavam algumas chapas na Rolleiflex que ele tinha em mãos. Eu avistei o objeto, chamei a atenção dele e ele tirou essas fotografias. Quantas fotos ele? Foi uma sequência de 1, 2, 3, 6 fotos. 6 fotos. O objeto vinha do mar, fez um semicírculo sobre o litoral, passou sobre a Pedra da Gávea e depois se afastou em direção ao mar outra vez. O mais interessante é que não fazia ruído nenhum, não apresentava luminosidade especial. O que o senhor pensou na hora? Nós ficamos atônitos, ficamos espantados de ver aquilo e batemos as fotografias. Mas passou na sua cabeça na hora que eram UFOs? Não, porque naquela época nem se falava em UFOs. Era um assunto que não estava em pauta. Em 52, ainda no calor daqueles acontecimentos, com aquela confusão na redação, eu fiz uma reportagem curta e bem objetiva, mas eu terminava da seguinte maneira: se eles forem amigos, vierem de outras civilizações e forem amigos, será um grande benefício para nós, que nos ensinarão a viver melhor. Se forem inimigos, também serão muito bons para nós, porque nos obrigarão a nós, habitantes da astronave Terra, a nos convencermos de que nós todos somos irmãos, de que nós todos devemos nos unir perante um inimigo comum. E, portanto, seremos todos uma só família. Só com isso eles também terão feito um grande bem para nós.
De modo que, em qualquer hipótese, eu acho que eles são benefícios para a humanidade. Inclusive, se forem projeções de outra dimensão, como muitos acham, aí então será uma maravilha. Concertista conhecida no Brasil e fora do Brasil. Ela acabou a sua última temporada, em dezembro último, com a Orquestra Filarmônica do Rio. E hoje ela é trazida aqui, não simplesmente pelo fato dela ser uma grande artista, mas por ter ocorrido com ela um fenômeno ufológico extraordinário e que nos deu a possibilidade de estudar, de pesquisar fartamente como é necessário nesses casos. E quem participou dessa pesquisa e que está aqui conosco, ao meu lado, é Irene Grank, que há mais de 30 anos vem pesquisando esses fenômenos dentro da ufologia. O que é esse fenômeno da Lily Oswald foi considerado assim um fenômeno importante? Porque dentre todos os casos que pesquisei, um dos mais importantes de abdução, ou seja, quando a pessoa é levada para dentro de uma nave e submetida muitas vezes a testes médicos, como foi o caso dela e do rapaz que a acompanhava. Então, esse é importante por esse lado, que foi também comprovado pelo trabalho de hipnose regressiva do Dr. Silvio Lago e também pelas consequências físicas, fisiológicas na própria Lily Oswald. Realmente isso se compara a outros casos que tivemos, como Betty and Bonnie Hill nos Estados Unidos, anterior ao caso dela. O caso dela foi 15 de outubro de 79. E outros casos no mundo inteiro que têm esta base, ou seja, de uma abdução comprovada por vários meios. Quais foram as marcas físicas que a senhora se referiu agora? Quais são essas marcas? Por exemplo, ela ficou com uma marca no rosto que ela não tinha antes. Ela melhorou de certos pontos de saúde física dela e piorou em outros sentidos. A vista dela que ficou afetada com o evento e durante muito tempo ela não passou bem, como é o caso da maioria das pessoas que sofrem uma abdução. Começou e aconteceu em outubro de 79. Eu estava indo para Saquarema no carro de um amigo dos meus filhos. Tinha que buscar umas coisas lá. E o rapaz vinha, a história é um pouco longa, porque o rapaz vinha tocando, cantando alto e dançando com a música, e aquilo me dava muita irritação. Eu tinha muito medo tenho muito medo de estrada. Então eu fiquei pensando, meu Deus, alguma coisa tem que distrair esse menino para ele não pensar tanto nessa música e nessa dança que ele vem fazendo. Aí eu vi assim, luzes esquisitas no céu, me lembrar, perguntar se ele já viu o disco voador, porque isso é capaz de fazê-lo ficar mais parado, enfim. E assim foi. Eu perguntei, você já viu o disco voador? Não, senhora. Você gostaria de ver? Ih, adoraria, não sei o quê, mas você não ia ter medo? Não ia ter medo, não. Aí eu viro e disse assim, então olha lá em cima olha lá em cima, aquilo é disco voador. A luz era uma luz assim, meio aberta e fechava, e meio aberta e fechava. E eu digo pro menino, mas nós ainda não estamos no oceano, porque nós fomos pela praia, que eu não quis ir pela serra. Aí o menino disse, nós estamos no mar, a senhora não está vendo o oceano ali? Eu digo, não, eu não enxergo. E esse item é muito importante, porque foi aí que nós, sem querer,
projetamos as luzes que eles estavam jogando para nós. Porque nós fizemos 3 vezes essa luz, que era a luz que nós tínhamos visto. Quando vimos aquela luz que eu digo, olha o disco voador, projetava uma luz assim, como se fosse 1, 2, 3, um grande. 1, 2, 3, um grande. Estava fazendo isso. Bom, então sem querer nós projetamos ou respondemos, ou como quiser interpretar isso. Fomos embora. Mas o carro fazia como se fosse um cavalo empinando, ele ia para trás. E as portas abriam, e eu puxava a porta, e o cinto de segurança, os cintos meus, saíam para fora. Agora, nós fomos totalmente ignorantes, tanto esse menino, coitado, como eu, porque quando o cinto, a porta abria, que o cinto caía, ele não caía, mas sim ele ficava meio pro ar, assim, como se tivesse. E eu dizia para o menino, olha a força do vento, é tão grande que o cinto de segurança está para cima. Então, mas não era, devia ser a radioatividade puxando o cinto. E eu estava olhando para o mar. Mas nisso eu vejo as luzes, a mesma luz, o mesmo sinal, 1, 2, 3, 1, aquele disco grande lá em cima fazia 1, 2, 3, 1. E eu fiquei calada e comecei a seguir pelo pensamento. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. E lá fui eu, contando. E ia contando, 1, 2, 3, para ver até onde ia isso, né? E quando eu estava no número 18, número que eu não vou esquecer nunca mais, né? O garoto vira para mim e diz, a senhora está vendo o que eu estou vendo? Eu digo, o quê? Eu digo, as luzes que estão fazendo aquele sinal que o carro fez da lâmpada, da luz, assim. Eu digo, eu estou vendo. Eu estou vendo e eu já estou seguindo mentalmente. Então, os ufólogos dizem que isso deve ter ajudado muito, talvez, nós estaríamos sem querer chamando por eles, né, qualquer conexão nessa base. Então, quando nós estamos fazendo a volta, aparece a coisa mais linda que já vi na vida, que foi o que me queimou. Era uma nave-mãe imensa, jogando as luzes assim, aquela azul piscina, verde, amarelo, laranja, era uma coisa de doido. Nós não ficamos com medo, nós ficamos olhando e sem entender muito bem, o menino disse assim, o que será? Eu digo, aquilo é o que chamam de nave-mãe, só pode ser. E fomos andando, mas nisso, o carro já não... Era um cabrito perfeito, não se conseguia mais nada. E eu comecei a ficar com um certo medo, porque aquela luz era como se essa luz da televisão, uma luz fortíssima, mas toda colorida. Eles vinham assim como se fosse avião de guerra, jogando luz em cima assim. Aquela luz forte que vinha em cima do automóvel. E aí nós gritávamos muito, eu gritava, o menino gritava. Calma, Luli, calma. Relaxe. Fique calma, Luli. Serenidade. Procure situar-se no tempo. 9, 8, 7. Suas cordas vocais estão liberadas, Luli. Seus lábios, sua língua, todos os músculos da fonação vão permitir que você fale claramente. 10, 9, 8. Fale, Luli. O que aconteceu naquela noite em Pedra Negra? Depois que o automóvel parou de vez. Fale, Luli. É horrível, meu Deus. Fale mais alto, Luli. Mais alto. A luz está puxando o carro. Estamos indo para dentro do disco. Não! E agora, Luli? Estamos fora do carro. E o Paulo Roberto? Onde ele está? Eu não vejo o Paulo Roberto. Vocês estão sós, Luli? Há mais alguém com vocês? Descreva o ambiente, Luli.
Calma, Luli, calma, calma. Você está num ambiente de paz. Agora você está protegida. Não precisa ter medo. Por que o medo, Luli? Por que esse grito? São pavorosos. Eu tenho nojo. Eu tenho nojo. Eles são os tripulantes do disco, Luli? Eles podem me pegar. Eles vão me examinar. Não! Não, por Deus! Não! Me deixe em paz! Não! Eles falam com você, Luli? Não. Eles se comunicam por pensamento. Que luz é essa, Luli? De onde vem essa luz? É uma luz forte. Muito forte. Eles emitem essa luz. Parece que quer penetrar na minha cabeça. É terrível. Não, por Deus, por Deus. E o Paulo Roberto? Onde está o Paulo Roberto? Eles estão examinando o Paulo Roberto. O carro vai cair outra vez! Vai cair! Agora me lembro de tudo. De tudo! Ela se achou dentro da nave com esse menino, que ela chama menino, esse rapaz, deitados em mesas separadas, ele parecendo morto, tão pálido que estava, e ela estava circundada por esses seres monstruosos, segundo a descrição que ela fez, que começaram a aplicar instrumentos nos ouvidos dela, nos olhos, no corpo todo, e havia aparelhagem também na parede da qual saíam esses fios e outros instrumentos. Com isso, ela foi examinada da cabeça aos pés. E tudo isso ela relata sob hipnose, detalhadamente. Quando ela voltou, ela não lembrava aquilo que ela tinha dito sob hipnose. E dias mais tarde, ela veio à minha casa e eu deixei que ela ouvisse a gravação que eu tinha feito. Aí ela lembrou mais detalhes, maiores detalhes ainda. E ficou impressionadíssima de ter vivenciado aquilo tudo. Então se dava conta. Eu sei que aí nos testaram, eu e o menino, e nós estávamos jogando irradiação por todo lado. Interessante foi que eu tinha uma bússola, e uma das provas que nós fazemos para sentir radiação é ver se no campo em volta de algum objeto a bússola mostra algum movimento. Assim foi feito, e do lado do motorista, ou seja, do rapaz, a bússola ficou maluca, virou. O médico e paranormal Valdo Vieira também estudou o caso Luli Oswald. Em 1984, na Associação de Parapsicologia do Brasil, no Rio de Janeiro, nós tivemos oportunidade de examinar a psicosfera, a parte de radiação energética de Dona Luli, junto com outros paranormais e parapsicólogos. Naquela ocasião, nós examinamos que havia uma irradiação da sua psicosfera até 2 e às vezes até 3 metros permanentemente de bioenergia. Qualquer paranormal com um pouco de sensibilidade em seus chakras poderia auscultar e sentir de perto essa energia. Agora, hoje, 3 anos depois, eu reexaminei Dona Luli e cheguei à conclusão de que essa irradiação ela está mais circunscrita e mais circunscrita aos chakras encefálicos, quer dizer, o frontal e o coronário da cabeça dela, chegando um pouco ao laríngeo. E aqui, ó, a gente nota essa irradiação de energia perfeita.
Dona Lully, depois dessa experiência extraordinária, como é que ficou sua vida? Mudou? Minha vida mudou muito. Bom, no princípio, aliás, eu fiquei apavorada. Mas devagar, eu fui vendo que o negócio era bom para mim, tinha sido bom. Porque eu mudei muito. Eu passei a ter muita segurança em mim. É uma coisa esquisita. Eu passei a agir com as pessoas de forma bem diferente mesmo, bem compreensível. A senhora sente, a senhora ficou mais sensível, mais paranormal? Muitíssimo. Mas muito. Eu pego direitinho o grilo que a pessoa está e é estranho. Às vezes eu fico pensando, será que isso está certo? Bandeirantes, mais vida no ar. Não precisa nem procurar. Aqui está o melhor sábado para você. 13h, a festa é do Bolinha. Sempre revelando os melhores calouros, trazendo os artistas que o povo gosta. Clube do Bolinha. 8h15 da noite, um show de ritmo e harmonia. Os sucessos que ninguém esquece. Zácaro, com todo aquele romantismo italiano. Às 9h30, Ronald e Golias entram em ação. Bronco, com Renata Fronze e Nair Belo, eles viram o apartamento de cabeça para baixo. Às 10h30, Fausto Silva comanda o Perdidos na Noite. Uma baixaria alegre e saudável. Música e humor com Tatá e Escova. Sábado Gordo é aqui na Bandeirantes, a televisão da gente. O Jumbo Eletro lança sua promoção de Páscoa. Milhares de brinquedos da Estrela, Glaslick, Rosita e outras importantes marcas pela metade do preço. Venha aproveitar, é só até sábado no Jumbo Eletro.